Mateus, capítulo 27, nós vamos ler do verso 21 ao verso 23, e depois vamos ler o verso 26. Diz aí: De novo, perguntou-lhes o governador: Qual dos dois quereis que eu vos solte? Responderam eles: Barrabás. Replicou-lhes Pilatos: Que farei então de Jesus, chamado Cristo? Seja crucificado, responderam todos. Que mal fez ele? Perguntou Pilatos. Porém cada vez clamavam mais: Seja crucificado. Verso 26. Então Pilatos lhe soltou Barrabás, e após haver açoitado a Jesus, entregou-o para ser crucificado. Vamos orar. Pai, obrigado. Obrigado por estarmos todos juntos, unânimes, aqui na sua casa esta noite, voltando de forma limitada, é verdade, mas plenamente convictos de que o culto que nós estamos apresentando ao Senhor é aceitável. Ó Deus, é aceitável porque o fazemos em nome de Jesus, que sob o poder de Pôncio Pilatos foi crucificado. Nome Cristo Jesus, pelo qual nós oramos. Amém. Amém. Não é curioso o fato de que no breve credo apostólico, um documento curto, o nome de Pilatos está lá? Porque a não ser as três pessoas da Trindade e Maria, o nome próprio que tem ali é o nome de Pilatos. O nome de Maria é até compreensível, já que é a mãe de Jesus e trouxe Jesus de um nascimento miraculoso. Mas Pilatos, por que o nome de Pilatos estaria no credo apostólico? Não seria outros nomes mais apropriados? Por exemplo, de Judas Iscariotes, ou de Anás, ou de Caifás, ou de algum dos apóstolos que por 3 anos passou com Jesus a sua companhia durante seu ministério público. Por exemplo, Judas esteve junto com ele por 3 anos e acabou traindo por ganância. Talvez era o nome que fosse elegível a estar no credo apostólico. Ou até mesmo o nome de Anás. Anás era o antigo sumo sacerdote e foi anfitrião da primeira reunião do Supremo Tribunal Federal da época, o famigerado Sinédrio, numa quinta-feira à noite, para punir Jesus e para castigar Jesus e julgar Jesus. Era um nome talvez apropriado para estar lá. Ou o nome de Caifás, que na sexta-feira de manhã, Caifás agora era de fato o sumo sacerdote da época. Anás, por mais que fosse um antigo sumo sacerdote, tinha uma certa influência, mas Caifás era o sumo sacerdote oficial. E agora na sexta-feira de manhã, ele é anfitrião da reunião na sua casa para o julgamento de Jesus. Ele tem culpa direta também da morte de Jesus. Então, essas pessoas poderiam também estar com o seu nome justamente ligado ao credo. Mas por que Pilatos? Por que Pilatos? Quando nós analisamos a gravidade do pecado, parece que até a culpa de Pilatos é um pouco menor do que analisado a gravidade da culpa de Judas ou de Caifás. O próprio Senhor Jesus disse isso. Em João capítulo 19, verso 11... Depois de Pilatos interrogar Jesus, Jesus olha para ele e fala o seguinte: nenhuma autoridade sobre mim você tem se do alto não fosse concedida. Mas não se preocupe, porque quem me entregou a ti, maior pecado tem. Provavelmente estava se referindo a Caifás, porque usa o termo no singular. Mas mesmo sendo Caifás, ele encabeça todo o povo e toda a liderança judaica na culpa da morte de Jesus. Mas o fato é que o nome de Pilatos está lá.
Nós vamos ver essa noite algumas razões porque no credo apostólico foi colocado o seu nome e não esses outros nomes citados. Na verdade, se fosse para colocar todos os nomes de todos os culpados da morte de Jesus, o seu nome e o meu nome encabeçaria a lista. Bom, falando um pouco sobre o credo apostólico. O credo apostólico, ele não é de autoria dos apóstolos. Por mais que existe ali algumas formulações do primeiro século, ao longo do tempo ele foi acrescentando algumas sentenças e chegou à sua fórmula original ali entre o século IV e o século VI. Os documentos mais antigos datam do século VI, aonde provavelmente esse credo era citado ou recitado durante cerimônias batismais. Infelizmente, ao longo do tempo, esse documento, essa citação tão bonita, acabou se tornando uma reza, um mantra, que é repetido de forma automática, sem conhecimento profundo das sentenças que compõem esse texto. É algo muito bonito o credo apostólico. Eu até hoje me lembro a primeira vez que eu tive contato com o credo. Eu estava fazendo catequese e em uma das aulas a gente fazia pergunta uns para os outros, ali adolescentes, crianças, e quem não soubesse a resposta ligada à matéria teria que pagar alguma punição. Fizeram uma pergunta para mim, eu não soube responder. Qual foi a punição que me deram? Recita o credo. Aquela interrogação enorme que foi pendurada na minha cabeça. Hã? Credo? Que isso? E ali eles recitaram o credo, então eu me lembro bem da primeira vez que eu ouvi de forma completa. Bom, mas a nossa intenção aqui essa noite é justamente saber por que Pilatos está mencionado no credo. Por que o seu nome está lá? É bom a gente saber quem era esse personagem. Pilatos era um procurador romano, um prefeito ali da região da Judéia. Ele tinha sido nomeado pelo imperador Tibério. Isso em meados do século, lógico no século I, mas no ano 26. E ele exerceu essa função de procurador na Judéia durante 10 anos, onde foi deposto, depois de um genocídio que ele acabou causando na região de Samaria. E ele era uma pessoa muito dura. Existem algumas referências nas Escrituras sobre a sua natureza implacável, mas também existem documentos extra-bíblicos contemporâneos das Escrituras e das histórias que temos, onde revela muito bem a natureza desse personagem. Por causa da sua dureza, por ser uma pessoa inflexível, inexorável, intransigente, duro, alguém que se preocupa com a ordem, alguém que se preocupa com a guarda da lei romana, Tibério colocou Pilatos justamente na Judéia, para governar um povo rebelde. E eram rebeldes mesmo. Quando nós lemos as Escrituras, principalmente na Antiga Aliança, nós vemos vários levantes insurgentes de alguns grupos judeus para entrar em rebelião contra a nação e o governo que governava sobre eles. Como eles sabiam que, por causa do juízo de Deus, depois dos seus pecados, o próprio Senhor levantava governadores, nações, imperadores para dominá-los, em vez de causar submissão, arrependimento, contrição, às vezes causava rebeldia. Tibério, sabendo disso, coloca Pôncio Pilatos lá. E Pôncio Pilatos, de cara, no início do seu governo, já causou um grande espanto ali na cidade de Jerusalém. Ele chega na cidade de Jerusalém com os estandartes, com as insígnias do governo romano. Coloca esses estandartes no centro da cidade para mostrar quem manda ali. Aquilo o pessoal já levou um susto. Tanto é que o rei Agripa
escrevendo uma carta para Calígula, vai falar justamente que Pilatos, com essa atitude, se revelou uma pessoa muito intransigente, dura, um governador muito opressor, digamos assim. Outro relato importante para nós entendermos um pouco da natureza desse personagem é o fato de Pilatos ter pegado dinheiro do templo para construir aqueduto na cidade de Jerusalém. Ele desapropria dinheiro do templo, de forma autoritária, para construir esses aquedutos. Provavelmente foi isso que causou uma rebelião entre os galileus. Esses galileus começaram a fazer sacrifícios externos fora de Jerusalém, começou mais uma vez um motim. Sabe o que Pilatos fez para resolver esse problema? Ele, que era uma pessoa que detestava motins, rebeliões, insurreições, está narrado lá em Lucas capítulo 13. Ele pega aqueles galileus, executa os galileus e mistura o sangue dos galileus com o sangue dos sacrifícios. Pronto, problema resolvido. Então nós vemos algumas referências sobre essa natureza implacável desse personagem. E aí quando nós olhamos as Escrituras, nós vemos justamente que esse personagem tinha essa natureza assim. E aí nós agora começamos a entender por que ele é mencionado no credo apostólico. Pilatos, ele recebe no pretório a pessoa de Jesus. E agora nós vamos ver qual foi o comportamento de Pilatos durante esse julgamento. Diga-se de passagem, pessoal, foi o maior erro jurídico da história. O maior erro jurídico da história foi a punição e a execução de Jesus. Pilatos recebe Jesus e nós vemos pelo menos duas atitudes de Pilatos que caracterizam o seu comportamento durante esse julgamento. Em primeiro lugar, Pilatos estava convicto da inocência de Jesus. E ele menciona isso por pelo menos 3 vezes. Depois de fazer um interrogatório com Jesus, lá em João 18:38, Pilatos publicamente olha para o povo e diz: Jesus é inocente, não achei culpa nele alguma. O povo não estava convencido disso. Pilatos manda Jesus para Herodes, Herodes também não vê nada, volta Jesus para Pilatos, e Pilatos olha para o pessoal, olha para o povo e diz: nem Herodes achou culpa nele, nem eu acho culpa nele, ele é inocente. Qual é a reação do povo? Crucifica-o! Crucifica-o! E pela 3ª vez, Pilatos declara publicamente a inocência de Jesus. Isso sem falar na mensagem da esposa de Pilatos que foi mandada para ele. Porque durante o julgamento, a esposa de Pilatos manda um servo dizer para ele: não se envolva com esse justo, porque durante a noite muito sofri por causa dele em sonhos. Mais uma vez testemunhando a inocência de Jesus e a convicção que Pilatos tinha dessa inocência. Bom, só que Pilatos, diante da revolta do pessoal ali à sua frente, ele tem que aplacar a sua consciência, é verdade. Ele não pode trair a sua consciência, mas ele também não pode deixar que isso acabe em rebeldia. Ele tem que aplacar a sua consciência e satisfazer os judeus. Então agora nós vamos ver uma segunda atitude de Pilatos no julgamento de Jesus, que são 4 evasões de Pilatos para libertar Jesus. E mesmo assim satisfazer aquela sede de justiça do povo. Resolver os problemas. Então, em primeiro lugar, a primeira evasão de Pilatos
para libertar Jesus foi justamente enviar Jesus para Herodes. Durante o julgamento, aquela balbúrdia, aquela gritaria, o povo ensandecido, alguém de forma acidental fala: esse aí é Galileu. Pilatos: essa vai ser minha válvula de escape. Ele é Galileu? Sim. Herodes está na cidade. Galileia está sob jurisdição do rei Herodes. Leva ele para lá. Transfere a responsabilidade. De forma covarde. Mesmo sabendo que Jesus era inocente. A tentativa não deu certo. Herodes também não viu nada. Volta Jesus para Pilatos. E a sua primeira tentativa é frustrada. Mas ele não para por aí, porque nós temos uma segunda evasão de Pilatos, para amortecer a sua consciência da inocência de Jesus, e também para, de alguma forma, satisfazer a sede de sangue dos judeus. Sabe qual foi a segunda evasão de Pilatos? Manda açoitá-lo. O pessoal não quer ver sangue? Então vamos açoitar Jesus, a gente apresenta Jesus, e aí aquela sede de sangue, então, ela é satisfeita e saciada. Jesus foi açoitado. É uma atitude muito mesquinha de Pilatos, porque ele sabia que Jesus era inocente. Jesus não poderia ser açoitado. Jesus não merecia ser açoitado. A consciência de Pilatos apontava para isso. Jesus é açoitado, e era açoite romano. Era algo violento, agressivo, a tal ponto de pessoas com estrutura mais frágil morrerem amarradas no tronco, diante de todas as chibatadas e dos açoites. Jesus é açoitado, é escarnecido, os irmãos conhecem a história. Jesus é apresentado diante do povo. Pilatos olha para Jesus, aponta para Jesus, vira para o povo e diz: eis aí o homem. O que o pessoal grita? Crucifica-o! Crucifica-o! Aquela sede de sangue do povo não foi saciada. E agora Pilatos vai tentar uma terceira evasão. A primeira, como nós vimos, foi mandar para Herodes. A segunda foi o açoite, todas elas frustradas. E a terceira, ele se usou da anistia pascal para libertar um condenado. Era um costume da época. Estranho, não é? Libertar um condenado. Será que é tão estranho assim? Porque no Brasil parece que é Páscoa todo dia, então. E aí ele opta por alguém que é bastante agressivo, um criminoso conhecido. Nos evangelhos nós vemos pelo menos 3 acusações e condenações sobre esse personagem. Ele era ladrão, provocava sedição, e ele também era homicida. Tragam Barrabás. Barrabás é apresentado. De forma astuta, Pilatos pensou: vão escolher Jesus para ser solto, sem sombra de dúvida. É alguém que não traz perigo para a sociedade. Barrabás é alguém conhecidamente violento. Quem é que vocês querem que eu solte? Pergunta Pilatos ao povo. Qual é a resposta do povo? Solte Barrabás. Mais uma tentativa frustrada. Agora, sabe o que é interessante? Sabe o que significa Barrabás? Barrabás. Filho. Por exemplo, já viu alguns personagens das Escrituras? Bar-Jonas, filho de Jonas. Bartimeu, filho de Timeu. Então esse prefixo de Barrabás significa filho. O sufixo Abas significa
Pai. O próprio Paulo usou essa expressão no capítulo 8 da sua carta aos Romanos. Abba, Pai, 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 ou Papai. Bar-Rabás, filho do Pai. Quem é que vocês querem que seja solto? O filho do Pai, Bar-Rabás. Eles gritaram. Lógico que se referindo ao bandido, que curiosamente levava no seu nome o título de filho do Pai. Terceira evasão, também frustrada, vamos para a quarta e última evasão, e talvez seja a última cartada de Pilatos. Ele pede, tragam água, trouxeram água. Talvez para causar alguma certa comoção no coração daquelas pessoas, olha só a inocência de Pilatos. Ele lava as mãos. Sou inocente do sangue desse justo. Ele fala isso. Sou inocente do sangue desse justo. Chama Jesus de justo, ele sabia perfeitamente isso. Inocente nada, Pilatos. A sua mão está maculada pelo sangue de Cristo. Você é culpado ativamente pela morte de Jesus. Não adianta lavar as suas mãos ali naquela botija, naquela vasilha. O seu coração é culpado. Você foi covarde. Foi por isso que Jesus foi entregue por Pilatos. Pilatos foi covarde. O que é interessante nos evangelhos é o complemento que um dá ao outro no ministério público de Jesus. Às vezes o que um evangelista não disse, o outro fala. E esse outro que não disse isso, o outro evangelista fala. Aí nós vemos um mosaico geral do ministério público de Jesus. O interessante é que os 4 evangelistas, contundentemente, categoricamente, claramente disseram: Pilatos entregou Jesus para ser crucificado. Os 4 disseram isso. Todos eles mencionam isso. Pilatos entregou Jesus para ser crucificado. Voltamos à pergunta no início e já estamos indo para o final. Por que o nome de Pilatos está mencionado no credo apostólico? Podemos responder em primeiro lugar, como autoridade máxima regional, ele tinha a obrigação de dizer que Jesus é inocente e o libertá-lo sem punição alguma. Segundo lugar, por que o nome dele está ali no credo apostólico? Porque ele não fez isso. De forma covarde, ele entrega Jesus para ser crucificado. Judas entregou Jesus por ambição. Caifás entregou Jesus por inveja. Pilatos entrega Jesus por covardia. Por que o nome de Pilatos está no credo apostólico? Porque ele foi ativamente culpado. Ele foi ativamente culpado. É lícito o nome dele estar lá. E eu queria encerrar pedindo para que você agora abaixasse sua cabeça. Abaixe sua cabeça. Feche seus olhos, por favor. Com os olhos fechados, contemple agora na sua imagem, aí no seu cérebro, contemple Jesus perante Pilatos. Contemple aquele procurador romano, com toda a sua covardia, entregando Jesus para ser crucificado. Agora coloque você no lugar de Pilatos. O pecado de Pilatos é o seu pecado. Você estava lá crucificando Jesus. Nós somos ativamente culpados pela morte de Jesus. Somos representados por Judas no julgamento de Jesus. Somos representados por Caifás e por Pilatos. Se estivéssemos lá, teríamos feito exatamente o que eles fizeram.
De fato, nós estávamos lá. Nós ainda condenamos Jesus. Quando somos gananciosos como Judas, estamos crucificando Jesus. Quando somos invejosos como Caifás, estamos pregando os pregos nas mãos e nos pés de Jesus. Quando somos covardes como Pilatos, estamos estocando a ponta da lança no flanco de Jesus. Nós não éramos meros espectadores da morte de Jesus, nós éramos os seus algozes. Antes que possamos ver a cruz de Cristo como algo feito para nós, devemos entender que ela foi feita por nós. Somos culpados da morte de Jesus. Preste atenção nessa frase. Somente o homem que está preparado para aceitar sua parcela de culpa na cruz pode reivindicar parte da sua graça. Mas há esperança. Olha aqui para mim. Há esperança. Porque por mais que éramos ali representados por Pilatos, por Judas, por Caifás, acima de tudo, Cristo era o nosso substitutivo. Cristo morreu vicariamente por nós. A ira de Deus foi derramada em Cristo Jesus. E Ele solveu até a última gota o cálice da ira de Deus a nosso favor. Acima de tudo, Cristo nos representou na punição e na cruz. E agora, nessa noite, quando vamos participar da mesa do Senhor, se nós crermos em Cristo como nosso Senhor e Salvador pessoal, e participamos com Ele à mesa, nós temos parte e comunhão com Ele. Porque em Cristo todos os nossos pecados são perdoados. Toda a nossa injustiça é apagada. Amém? Vamos orar. Vamos falar com o nosso Deus. Pai, obrigado. Obrigado por esta noite. O nosso coração se alegra pelo fato de podermos nos reunir com alegria, com júbilo e com satisfação, cultuando publicamente ao Senhor. Muito obrigado a Deus, porque durante o louvor o Senhor ouviu as nossas vozes, os nossos cânticos, porque são cânticos que glorificam ao Senhor. Obrigado porque as nossas ofertas, os nossos dízimos são aceitos pelo Senhor e são empregados da forma com que o seu reino expanda e pessoas ouçam o seu evangelho. E acima de tudo, essa noite o Senhor falou ao nosso coração por meio da sua palavra. Deus, muito obrigado por Cristo Jesus que morreu por nós. Muito obrigado a Deus porque Ele recebeu sobre si mesmo o juízo, o castigo, o inferno propriamente dito em sua alma e na sua carne no nosso lugar. Muito obrigado, porque esse mesmo Jesus há de voltar e os seus sinais estão à nossa volta. E os sinais, ó Deus, acaba fomentando no nosso coração essa expectativa que temos da volta gloriosa, pública e definitiva do nosso Senhor Jesus. Nome pelo qual nós oramos. Amém. Amém. Deus os abençoe. Inclina, ó Senhor, os teus ouvidos, pois estou aflito e em necessidade.